Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício e vamos para nossa análise de fechamento. Se você puder, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, é só você deixar aí nos comentários. Vamos lá galera. Bom, vamos seguir aqui então a nossa análise como a gente sempre faz, né? Começando pelo Ibov. Bom, Ibov hoje então ficou bem indeciso ainda fechando no mesmo ponto, ainda fechando em cima daquela linha sem saber muito o que fazer. Lembrando que o nosso MACD ainda está abaixo da média de 3, então isso indica perda de movimentação de alta, continua dizendo que é um pouco mais fácil dele continuar caindo do que subindo. Vamos ver como é. O Ibov teve uma queda de 0,51%. O índice futuro, por outro lado, já teve uma queda um pouco mais expressiva, fechando abaixo desse fechamento e mais ou menos aqui nesse nível, né? Então ele já começou a fechar abaixo de novo, o que indicaria para a gente uma possível movimentação de baixa vindo desse topo para essa mínima, para esse topo aqui em 74 mil pontos, mas o esperado a gente sabe que é sempre o fundo anterior, então seria aqui o fundo do candle 78, que seria então por volta de 72 mil pontos, ou aqui na faixa dos 70 de novo, né, 69 alguma coisa, e por fim lá perto dos 60 mil para testar de fato o último fundo mais importante que ele teve nesse período. Dólar futuro a 5,72, papai. Bom, então o dólar aconteceu meio que o que eu tinha falado ontem, né? Ele rompeu a máxima do dia e resolveu que ia subir, o que já era esperado. Então aquela projeção que tinha sido feita daqui para cá ou para cá, basicamente já foi atingido, né? Esse 100% aqui, a gente pode considerar então que seria isso aqui a partir do rompimento, em 5,89, acho difícil, né? A gente está chegando ali em 5,775, que ainda dá mais 50 pontos de dólar para cima, perto da máxima maior que ele fez até então. Bom, então, por enquanto, pelo menos, né, a gente continua ali com movimentação de alta bem importante do dólar e parece que não quer realmente parar e deve ir buscar os R$6. Itube então fechou com um inside bar, mas esse inside bar aqui no meio de tudo não significa nada, é ruim para comprar e é ruim para vender. A venda deixaria um alvo em 20,54, que já é dentro da zona de pavios aqui, o que não é muito bom. E se for compra também, a gente teria aqui, né, por trade mesmo, de inside bar, teria uma compra ali em 24, né, compra até 24,24, o que dá um risco retorno interessante aí de mais ou menos 1,5 para 1 a 2 para 1, e está dentro da zona de fechamento daqui, então seria mais possível olhando por essa ótica. Mas na verdade tá ruim de fazer qualquer coisa. BBDC, bom, BBDC aconteceu também que eu já tinha falado, né? Ele fechou abaixo e ele fechou aqui e perdeu a mínima. A perda da mínima sinala pra gente uma venda e o MACD já está começando a cruzar para baixo aqui da linha zero, tá? Como a gente pode considerar isso aqui uma lateralização, essa lateralização então pode dizer, o estocástico pode sinalizar para a gente aqui embaixo uma possível reversão para ele voltar e subir e começar a fazer o que o YouTube está fazendo, que é esse retângulo gigante aí, tá? Basicamente o setor bancário todo está fazendo isso, né? Petro 4 então entrou naquela zona ali e resolveu agora romper a mínima de ontem e fechou na mínima abaixo dessa linha de tendência. Então o fechamento abaixo dessa linha de tendência diz pra gente que os preços tendem a continuar fechando cada vez mais baixo. Já tem 2 dias que o nosso MACD está abaixo da média de 3, então já era esperado, né, que isso fosse acontecer. Eu comentei nos últimos vídeos também. Temos B3 e SA3. Hoje eu vi uma notícia muito interessante que mais de 400 mil pessoas entraram para a bolsa nos últimos 2 meses, o que na verdade é muito bom. Com a Selic caindo, a gente tem taxa de juros cada vez menor e aí a renda fixa se torna cada vez menos atrativo, fazendo a economia girar bastante, e isso parece ser uma dessas consequências desse momento que a gente está vivendo, né, essa crise na saúde, e a gente espera que continue assim. O bom da taxa estar caindo, né, da renda fixa
está se desvalorizando cada vez mais, é que a renda variável começa a ter cada vez mais investidores e isso faz com que as ações subam. Então é um momento bom para estar comprado em bolsa. Bom, então aqui B3SA3 por enquanto queda, né? Ainda está fechando abaixo dessa linha aqui, cada vez fechando mais abaixo, e se ele voltar a fechar acima, então a gente pode considerar uma possibilidade de que isso daqui foi rompimento falso, o rompimento dessa máxima levaria ele de novo para o topo ali. Mas por enquanto é queda. Só que essa queda aqui não está muito convincente não, né? É uma queda tão lenta. Ambev. O que a Ambev está fazendo? Bom, então anteontem, né? Ela já tinha fechado aqui acima da média de 3, sinalizando uma possível compra aqui. Tratando isso aqui como uma, entre aspas, parede de proteção, a gente teria uma compra nesse rompimento, e agora é uma compra nesse rompimento, buscando aqui o topo anterior. Mas não é muito bom de operar a Ambev porque ela está lateral. Tá? Pode ser até que ela volte a subir e volte aqui em cima nesse último fundo importante aqui. Isso aqui foi um pivô importante, né? Então pode ser que ele até volte ali, mas essa zona aqui vai ser bem difícil de passar. Porém, tudo por enquanto ainda está indicando que vai subir. Então a gente precisa acreditar no que o gráfico diz. Itaúsa fechou mais abaixo, mas ainda acima da linha de tendência de alta, nesse canal de alta aqui. Deixa eu ajustar o canal. Nesse canal de alta aqui. Então isso aqui diz pra gente que por enquanto Itaúsa ainda é movimentação de alta, e ele precisa romper esse triângulo aqui e decidir se ele vai para baixo testar o fundo ou se ele vai para cima testar o topo. Os indicadores continuam mostrando para a gente que o caminho de menor resistência é para baixo, só que a gente está contra um canal, né? Então isso daqui, o que o preço está fazendo normalmente é mais importante do que o que os indicadores estão fazendo, tá? O indicador ele não prevê o preço, ele só diz para a gente uma possibilidade do que o preço pode continuar fazendo de acordo com as leituras anteriores. Bom, BBAS, então, setor bancário novamente ainda consolidado, hoje foi queda em BBAS também. Isso aqui também seria uma venda, lembra? O MACD aqui ainda estava abaixo de 3, então isso aqui poderia acionar uma venda e tem diversas formas de medir esse alvo. Um deles seria, por exemplo, o alvo de QQ1, certo? Rompimento dessa mínima em 2 vezes para baixo, lá em 25,58, que ainda é bem perto desse fechamento aqui, que é um ponto razoavelmente importante. E aí o movimento maior que a gente poderia esperar, então, seria toda essa perna aqui, repetindo para baixo lá em 24,34. JBSS3, o que ela fez? Eu coloquei, olha só, ela rompeu para baixo e para cima. Então se isso aqui ativou alguma venda, essa venda foi estopada. Se ativou alguma compra, essa compra provavelmente foi estopada. Vamos ver aqui como é que ficou no intraday. Ele rompeu, vamos lá. Aqui, não, ele não chegou a romper essa máxima em 23,38, ele não rompeu, teria que fazer 23,39. Então ele desceu, rompeu a mínima, subiu, voltou, rompeu a máxima e resolveu lateralizar. Então, né, dia maldito. E aí tem que ver o que ela vai fazer. Por enquanto ainda tudo indica queda. Mesmo essa consolidação do preço ainda indica uma queda pra gente com uma resistência ali nesses dois fechamentos aqui. Tá? Ele precisa conseguir fechar ali abaixo. Magazine Luiza subiu 9,86% hoje, muito bonito o que o Magazine Luiza está fazendo. A gente pode considerar que isso aqui então seria um canal de alta, beleza? E ele poderia voltar lá até o topo desse canal antes de precisar de uma correção maior, o que é muito bom e me deixa muito triste de não ter comprado o Magazine Luiza por mais tempo. Beleza? Eu cheguei a comprar quando estava por aqui e tal, fiz uns trades aqui, mas isso daqui era imperdível, cara. Magazine Luiza a menos de R$30 foi dar muito mole mesmo. E agora o nosso MACD está finalmente fechando acima da média móvel de 3, dizendo que o preço está ganhando mais força para cima, tá? Só que isso aqui ainda é uma divergência, né? Isso aqui foi um topo e aqui é um topo. E agora o MACD está aqui embaixo, o preço está rompendo o topo ali com toda a vontade do mundo. Então isso pode gerar um enfraquecimento que vai fazer com que os preços voltem nesse patamar aqui, né? É um possível retorno até ele tentar voltar. Então 43,20 seria um bom
ponto para quem estava de fora e pensa em entrar. Lojas Renner, vamos avaliar a lojas Renner então, continua queda, como foi dito nos últimos dias também. Enquanto isso aqui está apontando para baixo, eu acredito mais na movimentação de queda. O estocástico apontando para baixo, eu acredito mais na movimentação de queda. E o fato que a gente teve uma queda monstruosa, isso em todos os ativos, fortalece um pouco mais também a movimentação de queda. Porém, eu já tinha comentado disso aqui, né? Toda essa zona de resistência aqui em cima. E isso aqui já geraria uma venda, que foi a primeira venda pelo sistema. Isso aqui daria uma retração para a gente pensar em vender novamente. Se vocês conhecem o método do Stormer, tem um método que ele diz que é o seguinte: se a gente abre com gap de alta acima da máxima do dia prévio, a gente teria uma venda abaixo, 1 centavo abaixo da máxima do dia prévio e fica vendido para o resto do dia. Então isso é um movimento de queda. Isso pode ser usado para você estender esse movimento e fazer entradas antecipadas. Eu já fiz algumas dessas entradas no day trade, que foram algumas vendas bem bonitas que eu consegui fazer por esse sistema, só que aplicado no intraday. O preço ia, rompia, ele marcava uma máxima e voltava. E aí eu vendia na máxima do candle prévio, beleza? Tem alguns vídeos aí, eu fiz isso acho que umas 2 ou 3 vezes só. Então é só você olhar os trades do dia, são vídeos bem rápidos e que é uma boa visão do que está acontecendo aí no mercado, como eu estava vendo, né? Então a loja Renner não tem muito mais o que falar, tem que voltar para esse patamar aqui. E o que poderia ser uma venda já teria sido ativado. Lembrando que nada do que eu falo aqui é call ou indicação de compra ou venda, tá bom? Isso aqui é só um estudo para vocês verem como eu faço para poder estudar e poder aplicar isso aí na vida de vocês também. Bom, aqui então em Vale 3 ele está fechando abaixo. Se a gente estender esse canal aqui, ele ainda não começou a fechar acima dessa linha desse canal. Não, fechou bem nela mesmo. Vamos olhar o gráfico de linha. Então lá, ele fechou abaixo, fechou acima. Eu diria que isso aqui é um reteste, beleza? Conectando esses dois pontos aqui, ele já rompeu, voltou para mim. Isso aqui é um reteste para vir buscar esse fundo aqui em 41,79 em Vale. Susby, vamos ver o que Suzano está fazendo. Suzano hoje então vem com uma pequena cara de correção. A gente vê aqui uma leve divergência no MACD, né? Uma divergência no MACD. Nós temos topos aqui subindo e nós temos topos aqui caindo no MACD. Isso indica para a gente uma divergência para queda. O estocástico sobrecomprado mostra isso um pouco mais. Movimentação de queda. Eu só começaria a considerar a partir do momento que essa barra do MACD começar a fechar abaixo da minha média de 3, beleza? E o estocástico cruzar para baixo seria um bom sinal também. VEG, vamos ver o que VEG faz. VEG hoje então perdeu a mínima e deixou um candle branco. Lembrando que para quem não sabe como eu leio candle pavio, isso daqui para mim é um candle branco grande com um pavio de alta, beleza? E aí seria um paviozinho pequenininho aqui em cima. Por enquanto, VEG, o meu MACD diz, da forma como eu leio, que a gente deveria continuar procurando por venda. Então o rompimento dessa mínima aqui poderia configurar uma venda interessante para a gente, porque toda essa pressão de compra seria ignorada. Porém, não dá para ignorar o fato de que nós estamos em cima de um suporte razoavelmente forte, beleza? Uma zona de compra muito grande aqui e que o rompimento dessa máxima poderia ser uma nova tentativa de alta. Temos aqui então GNDI, vamos ver como está a GNDI. Ainda aponta um pouco, os indicadores ainda apontam para a gente queda, beleza? MACD continua fechando abaixo da média de 3, dizendo que a aceleração do movimento é de queda no momento. O estocástico continua cruzado para baixo, agora ele meio que tentou apontar para cima, né? 61,70. E aqui, qual é o valor da linha K? Acho que ele ficou lateral. Vamos ver aqui. Então, tá apontando para baixo ainda. Eu não estou falando cruzamento das linhas não, tá só essa linha aqui vermelha. Então ela ainda está apontando para baixo, então por enquanto ainda é movimentação de queda pelo estocástico e pelo MACD. E a movimentação do preço também não nega muito disso, né? É um pouco improvável de que ele venha a subir a partir daqui. É mais provável que lateralize ou que venha a cair.
Então isso é uma coisa para se ter em mente. Natura, NTCO, olha que movimentação linda de Natura, ignorando completamente o nível sobrecomprado do estocástico, o que pode dizer então que Natura venha testar R$ 40,07 nos próximos dias, né? Provavelmente tocando aqui junto com o topo do canal. Mas por enquanto isso aqui é perda de aceleração de alta enquanto ele não fechar acima da média móvel de 3. RADL. Então RADL deixou um candle de compra aqui, né? Isso aqui é bem nítido, que isso aqui é um candle branco com um pavelzinho. E o rompimento dessa máxima daria uma possível compra, porque ele já perdeu o fundo e rejeitou toda a queda, né? Chegou a fechar o gap, então a gente tem que ver ele como fazer. Lembrando que todo esse período está muito complicado de pensar em operar tanto para swing trade quanto para position. Se você for ficar realmente para muito tempo, para anos, beleza. Mas para trade está um período meio complicado no gráfico diário da forma como eu leio. Bom, temos raio 3 que ainda está mega lateral, então não tem muito o que dizer, né? Estocástico nem entra em sobrecompra nem em sobrevenda. Rent 3 então fechou com um candle forte de queda. A gente já tinha venda sendo sinalizada desde esse movimento aqui, desde esse candle. Então essa daqui teria sido a primeira venda, eu comentei lá. E hoje então ativaria a segunda venda no rompimento dessa mínima, ou aqui já na abertura, né, que é perto do valor de fechamento. A gente já poderia considerar uma venda por aqui com stop acima e o alvo 2 vezes a amplitude desse candle para baixo. Então seria essa movimentação aqui, lá buscando 29,01, que é bem onde está traçada ali, né, a zona de suporte. Temos V24. V24 está fazendo então hoje um razoável candle de indecisão, porém ele teve duas movimentações muito fortes seguidas, foram 11% de alta. Hoje chegou a subir, voltou e deixou esse candle. Eu não acredito muito em queda para V24. Talvez ela venha fazer um outro candle pequenininho aqui, ou tente recuar mais um pouco, mas o mais provável, de acordo com MACD cruzando para cima e acima da linha zero agora, o estocástico apontando para cima, as divergências apontando que são de alta e o preço rompendo essa, vamos chamar de cunha invertida, para cima, indica maior possibilidade de movimentação de alta. E temos a QTL hoje, que foi a ação que eu fiz day trade, e ela caiu bem, né, até então. Então ainda temos que considerar que a QTL ainda é venda. E aí essa venda, assim como os outros ativos que ativaram venda com um gráfico bem parecido com esse, a gente teria então essa movimentação buscando 16,27 e a entrada teria acontecido na mínima de hoje. Beleza? É isso aí. Então essas são as análises que eu tinha para poder fazer daqui. Lembrando que se você quiser que eu coloque algum ativo na minha lista aqui para poder avaliar, é só você comentar aí que eu vou adicionar ele aqui, eu troco ele por um ou por outro, e a gente faz o estudo dele, beleza? E aí você pode comparar com o seu estudo, ver se o que eu estou falando aqui te ajuda de alguma forma, porque o nosso foco aqui é esse, é estudar cada vez mais e aprender cada vez mais para desempenhar melhor no mercado, beleza? É isso aí, espero que você tenha gostado. Se você puder, deixe seu like, se inscreve no canal e ative as notificações. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão é só deixar aí nos comentários. Eu vejo você no próximo vídeo, valeu!